Olá pessoal, eu sou o professor Etereldes do Departamento de Matemática da UFES e essa é mais uma aula do curso de Álgebra Linear, semestre 2020/1. Então, nessa aula nós vamos ver como que se relaciona matriz de coordenadas, né, matriz de mudança de coordenadas, coordenada de um vetor numa base, transformações lineares. Então, a gente vai tratar agora de matriz de transformação com relação ao par de bases. Tem uma base do domínio, base do contradomínio. Então, vamos definir essa matriz, vamos chamar matriz da transformação T, né, que vai do Rn no Rm. Definida assim, a primeira coluna é a coordenada do vetor V1 na base C, a segunda coluna é a coordenada do V2 na base C, a enésima coluna é a coordenada do vetor V2, Vn na base C. Então, qual é a propriedade que essa matriz tem? Essa propriedade, o teorema diz o seguinte, que a propriedade que essa matriz tem, o que ela faz? Ela pega as coordenadas de um vetor na base P, quando você multiplica por essa matriz, você tem as coordenadas da imagem desse vetor na base C, na base do contradomínio. Então, você me dá uma base do domínio e uma base do contradomínio, tem uma matriz da transformação linear com relação a esse par de bases que tem que propriedade? Pega as coordenadas de um vetor qualquer do domínio na base B e leva para a imagem dele, né, na base do contradomínio C. Essa matriz aqui ela tem que tamanho? Bom, tamanho M por N. Ela tem N colunas. Cada coluna, como é uma combinação, né? Cada vetor desse aqui é uma combinação linear dos WMs. Né? Esses caras estão no Rm. Então, cada coluna dessa aqui tem M entradas. Então, é uma matriz M por N. Vamos ver por que isso é verdadeiro. Vamos ver quem é T de V1 na base C. Escreva isso assim, ó, que é A1 W1 mais o T de V1, como está no Rm, vamos supor, A11 W1, a combinação linear dos W, né, mais AM1 WM. A mesma coisa ocorre com o T de VM. T de Vn é A1N W1 mais AMN WM. Bom, isso aqui é equivalente a dizer que as coordenadas do T de V1 na base C é essa coluna aqui, ó, A1 até o AM1. É isso que eu estou dizendo com essa por definição, né? O mesmo ocorre aqui, ó, que as coordenadas do T de VM, Vn na base C também é essa coluna A1N até AMN. Bom, com isso eu tenho que a minha matriz T betas BC é então essa matriz, olha, porque a primeira coluna é justamente a imagem, são as coordenadas do V1, né? Do T de V1 na base C. Então, as coordenadas do T de V1 na base C é justamente essa coluna aqui, ó. Essa matriz aqui é justamente a matriz A11 até A1N, até o AM1. A1N até o AMN. Essa matriz é M por N. Agora veja, se eu pegar um vetor V qualquer do Rn, V vai ser α1, V1 mais αn Vn, porque todo vetor do Rn é a combinação linear dos vetores da base. Isso aqui significa dizer que o T de V, então, vai ser α1 T de V1 mais αn T de Vn. Bom, mas isso aqui significa dizer que o T de V na base C vai ser α1. A gente já viu, né, que as coordenadas de um vetor numa base é uma transformação linear.
vai ser o α1 que sai da transformação T de V1 na base C, mais, a gente viu isso na aula passada, né? αn, o T de Vn na base C. Bom, mas isso aqui é justamente... O que é isso aqui? É justamente essa matriz T para C vezes o vetor α1 até αn. Né? Porque o que é matriz vezes vetor? É α1 vezes a primeira coluna. Bom, mas a primeira coluna aqui, ó, essa primeira coluna aqui é justamente o T de V1 na base C. Mais α2 vezes a segunda coluna, mais αn vezes a enésima coluna dessa matriz aqui. É justamente, a enésima coluna é justamente esse cara aqui, ó. T de Vn na base C. Ah, então se eu quiser obter a imagem de um vetor na base C, basta pegar essa matriz, né? Tem as imagens de todos os vetores de uma base na base do contradomínio. Isso forma uma matriz. E aí, então, essa matriz aqui, quando eu aplicar ela nas coordenadas de um vetor na base B, qual é o resultado que eu tenho? As coordenadas da imagem na base C. Essa aqui é uma matriz M por N, né? Que tem essa propriedade. Pega as coordenadas de um vetor na base B e leva na imagem dele as coordenadas da imagem na base C. Então isso é muito legal, né? Por quê? Porque isso me diz que eu posso obter a matriz de uma transformação em qualquer par de bases. Em particular, se eu quiser obter na base canônica, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer, né? Porque eu sei passar de uma base para a canônica. Então, por exemplo, se eu tenho a matriz da transformação da base B para C e eu quiser a matriz da transformação da base B para canônica, como é que seria? Bom, se eu quiser as coordenadas desse vetor na base canônica, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar essa matriz pela matriz de mudança de base que pega de C para canônica. Se eu multiplicar isso pela matriz T, B, pela matriz não, né? Pelo vetor na base C, o que eu vou obter aqui é justamente quem? O vetor T de V na base canônica. Isso aqui significa dizer que a matriz de C para canônica multiplicado pela matriz T, B para C é o mesmo que a matriz de T, né, de B para canônica. Tá vendo? É como se simplificasse aqui no meio, né? Porque o que essa matriz aqui faz? Pega as coordenadas de um vetor na base beta e manda na imagem dele, né, as coordenadas na base canônica, as coordenadas da imagem na base canônica. O que essa matriz aqui faz? Pega um vetor na base beta e manda para as coordenadas da imagem na base C. E o que essa aqui faz? Pega um vetor qualquer na base C e manda para as coordenadas dele na base canônica. Então você vai obter a imagem do T na base canônica, fazendo essas duas operações aqui, ó. A imagem do V na base canônica, né, de um vetor qualquer. Então isso aqui é super legal, né? Me diz aí que eu conhecendo as coordenadas ou conhecendo a matriz da transformação num par de base, eu conheço essa matriz da transformação em qualquer outro par de bases, fazendo o quê? Fazendo mudança de base, né? Porque eu sei mudar de uma base para outra. Então, sabendo as coordenadas, sabendo a matriz, né, da transformação linear num par de bases, uma base do domínio e uma base do contradomínio, eu sei a matriz da transformação em qualquer par de bases. E o ideal que a gente mais usa é canônica para canônica, porque aí é só multiplicar pelas coordenadas, você vai obtendo as imagens. Só que nem sempre é trivial conhecer as imagens da base canônica. Mas às vezes é trivial conhecer a imagem de vetores de outra base. Vou dar um exemplo aqui, ó. Imagina que a minha transformação T é a reflexão do plano π, que é x mais y mais z igual a zero. Imagina que eu tenho esse problema. Eu quero achar a matriz da reflexão em torno desse plano. É fácil a gente saber quem é o T de E1 por essa transformação, que é a reflexão em torno desse plano?
Quem é esse cara? É fácil saber? TG2 é fácil saber? E o TG3? É a imagem dos canônicos. É fácil de obter a partir É fácil de obter a partir só do problema, né? Achar a reflexão. Eu quero achar a matriz canônica, que você me dá as coordenadas de um vetor, eu multiplico por essa matriz e obtenho as coordenadas da transformação, do vetor transformado, né? Do vetor refletido. É fácil fazer isso? Bom, não é fácil obter esses caras. Mas é fácil você obter a reflexão em outra base, outro par de bases, né? Não é fácil achar as imagens dos vetores dessa base com relação ela mesma, mas em outro par de bases é fácil de achar. Então, vamos pensar aqui, olha. Se eu pegar o vetor V1, coordenadas 1, 1, 1, o que esse vetor tem de propriedade? Ele é vetor ortogonal a π, né? É ortogonal a π. Então eu sei que a imagem dele pela transformação, quem vai ser? T de V1. Se ele é ortogonal a π, eu vou fazer uma reflexão em torno de π, a imagem dele é menos ele. Eu vou refletir em torno do V1. Qualquer vetor ortogonal vira menos ele. Tem que visualizar isso. Eu tenho aqui o vetor normal, ao plano. Se eu quero refletir com relação a esse plano, a reflexão vai ser um vetor menos ele, também ortogonal. Bom, se eu pegar o vetor V2 como sendo o vetor menos 1, 1, 0, que pertence ao plano. Aqui, esse pertence a... Por que esse vetor pertence a π? Bom, ele pertence a π porque satisfaz a equação de π. Bom, então quem é a imagem dele por essa transformação? Vai ser ele mesmo. Por que é ele mesmo? Porque ele está no plano, quando você refletir com relação ao plano, ele não sai do lugar, ele fica lá mesmo. Bom, para completar a base, eu vou pegar um outro vetor aqui, a gente já fez esse exemplo aí numa outra aula. Vou pegar esse vetor aqui, menos 1, 1, menos 2. Qual é a propriedade que o V3 tem? Está no plano e é ortogonal a V2. O produto interno de V2 com V3 é 0. E o que mais? Ele está no plano que satisfaz a equação do plano e também é ortogonal a V1. Qualquer vetor do plano é ortogonal a V1, né? Esse cara aqui pertence a π. E a base beta, o que mais? T de V3 também é V3. E o que mais que a gente sabe? A gente sabe que B, V1, V2, V3 é uma base de R3. Ou então eu consigo achar a matriz de T nessa base, ó, da base B para B. Como é que é a matriz de a matriz de T na base B para B? Bom, eu preciso saber quem. Quem é o T de V1? Aqui na primeira coluna vai quem? Vai o T de V1 na base, coordenadas dele na base B. A segunda coluna vai o T de V2, as coordenadas dele também na base B. E na terceira coluna vai o quê? O T de V3, as coordenadas dele também na base B. Bom, quem é o T de V1 na base B? Bom, o T de V1 é menos V1. Então, na base B é menos 1 V1 mais 0 V2 mais 0 V3. Quanto que é o T de V2 na base B? É 0 V1 mais V2 mais 0 V3, porque é o próprio V2. E quem é o T de V3 na base 3? T de V3 na base 3, as coordenadas dele é 0, 0, 1. Por quê? Porque ele é 0 vezes V1 mais 0, 0 vezes V1 mais 0 vezes V2 mais 1 vezes V3, que o T de V3 é ele mesmo. Bom, então aqui eu tenho a matriz da base B para a base B. Pega um vetor na base B e leva nas coordenadas dele na base B. Bom, tudo bem, eu queria a matriz canônica.
Eu quero a matriz que pega um vetor na base canônica e leva na base canônica. Como é que eu faço isso? Bom, primeiro eu tenho que pegar um vetor da base B e levar para a canônica. Qual é a matriz que leva da base... Opa, eu tenho que pegar da base canônica e levar para B. Qual é a matriz que leva da base canônica para B? É a I canônica B. Depois multiplicar pelo T da B para B. Aí o que isso aqui faz? Me manda na imagem do vetor na base B. Então você pegou um vetor na base canônica, mandou para a base B. Aí aplica essa matriz. O que ela faz? Pega esse vetor na base B, manda na imagem dele na base B. E agora você volta para a canônica. É a matriz que pega da base B e leva para a canônica. Bom, essa aqui você sabe obter facilmente. Essa aqui é a inversa dessa. Então vamos fazer isso. Olha, quem é a matriz que pega da base B e manda para a canônica? É justamente a matriz dos vetores V1, V2, V3. É o V1 na base canônica, V2 na base canônica, V3 na base canônica, que são eles. O V1 é o vetor, V2 é o vetor menos 1, 0, V3 é o vetor 1, menos 2. Bom, e quem seria então a inversa dessa matriz? Quem seria a inversa dessa matriz? O vetor I que vai da canônica para beta é justamente a inversa dessa matriz, né, que vai da beta para canônica. Bom, como essa matriz é ortogonal, a inversa dela vai ser o quê? Ou então, fazendo a conta, né, como essas linhas aqui são ortogonais, para mim obter a inversa, basta fazer o quê? Transpor e dividir pela norma dos vetores ao quadrado, né? Quando eu fizer linha vezes coluna, linha vezes coluna vai dar a norma do vetor, linha vezes coluna vai dar zero, por quê? Porque essas linhas são ortogonais, né? Fazendo para obter a inversa de uma matriz com as colunas ortogonais, basta você transpor e dividir pela norma dos vetores ao quadrado. Bom, então o que eu fiz foi coloquei esse cara na linha dividido pela norma dele, que é 3, a norma dele ao quadrado, que é 3. Coloquei esse cara na linha dividido pela norma dele ao quadrado, que é 2. Coloquei esse cara na linha ao quadrado, que é 6. Essa é a inversa. Por isso que é bom obter matrizes. Por que é bom obter bases ortogonais? Porque é fácil inverter. Você coloca a transposta, divide pela norma de cada linha ao quadrado. E se fosse bases ortonormais? Bom, bases ortonormais é melhor ainda. Porque como os vetores já têm norma 1, seria basicamente você transpor. Transpõe, você obtém a inversa matriz cujas colunas são ortonormais. Se forem ortogonais, você tem que tomar o cuidado de dividir pela norma, né? Depois de transpor. Quadrado. Bom, então essa seria a matriz de mudança de base da beta, da canônica para beta. E aí, então, a minha matriz da canônica para canônica, né, a matriz da transformação, pega um vetor na base canônica e manda na imagem dele na base canônica, como é que seria? É a matriz que pega da canônica para beta, a matriz que leva na imagem da beta num vetor na imagem na base beta e depois pega da base beta e leva para canônica. E fazendo essas operações, né, linha vezes coluna e tal, o que a gente obtém então é essa matriz final aqui, menos 1/3, menos 2/3, menos 2/3, menos 2/3, 1/3, menos 2/3, menos 2/3, menos 2/3, 1/3, colocando 1/3 em evidência, é essa matriz aqui. Vamos dar uma olhada lá então no GeoGebra como é que fica essa coisa. Aqui eu mostro para vocês a matriz de mudança de base da base beta para canônica. Aqui a matriz da transformação, né, que pega um vetor na base beta e leva para a imagem dele na base beta. E aqui a inversa dessa matriz, né? Tá aqui, função inversa de B é a matriz inversa dessa, que pega um vetor na base canônica e manda para a base beta. Então, essa aqui é o produto das três, nessa ordem, né? Multiplica por essa, depois por essa e depois por essa. Essa vezes essa vezes essa.
E essa matriz aqui é a matriz da transformação que pega um vetor na base canônica e leva para a imagem dele na base canônica. E aqui a gente vê o que, que essa matriz aqui faz com o vetor. Ó, é o produto das três, né? B vezes T vezes a inversa da B. E aqui a gente pegou um vetor qualquer aqui e fez a matriz, que é o produto das três, vezes esse vetor. E o resultado é esse aqui, ó. A gente tem aqui o vetor U e aqui embaixo o vetor T de U, que é a reflexão com relação ao plano. Qual plano? Ao plano x mais y mais z igual a 1. Então ele pega um vetor aqui e manda para o vetor do mesmo tamanho do outro lado, refletido com relação a esse plano.